Estamos aqui com mais uma leitura comentada. Hoje nós vamos ler capítulo 7 de Neemias. Estamos nessa jornada aí, nessa reconstrução dos muros de Jerusalém, mas também na reconstrução dos muros da nossa vida. Sempre tem alguma coisa em nós que precisa ser reconstruída e todos nós estamos construindo a nossa fé no Senhor Jesus. Olha, Neemias 7 é um capítulo longo, são 73 versículos, mas porque tem uma genealogia, tem muitos nomes, nós não vamos passar por todos os nomes, mas vamos entender por que Neemias escreveu isso aqui, que basicamente é uma repetição de uma lista que tem Esdras, com algumas diferenças explicáveis por causa do tempo, após que Neemias escreve, e também da diferença de nomes. Algumas pessoas tinham 2 nomes, eram conhecidas por nomes diferentes. Tudo isso é tranquilamente explicável, tá bom? Neemias 7, nós vamos partir um pouco agora para a construção da vida religiosa, política, da organização de Jerusalém. Tá? Até no capítulo 6 em si, nós ainda estamos numa reconstrução muito física, de massa, de tijolos, de pedreiros, de argamassa, essa coisa toda acontecendo ali na reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas Neemias sabe que uma cidade não é protegida apenas por muros, né? Uma casa não é feita apenas de paredes e acabamentos. Não é. Uma família é feita de princípios, né? Uma igreja não é feita apenas do prédio, uma cidade não é feita apenas de prédios, de monumentos, não. Nós precisamos de coisas bem organizadas e, sobretudo, para que tudo faça sentido, nós precisamos da nossa comunhão com Deus. E nós vamos ver aqui Neemias, sabendo que a obra física é uma parte da restauração que ele foi fazer, mas também tem toda uma obra espiritual que agora precisa funcionar de uma maneira adequada em Jerusalém. A restauração política também é necessária e qualquer restauração, sem a restauração espiritual, é uma restauração que vai ficar deficiente, tá? A nossa fé precisa ser restaurada sempre. Então vamos lá, Neemias 7, versículo 1. Os primeiros versículos eu vou gastar um pouco mais de tempo, eles são mais aplicáveis para nós. Quando nós entrarmos ali nos nomes, a gente não vai partir tanto para isso, mas nós vamos entender por que Neemias faz essas listas de nomes. Talvez a gente comece a ler a Bíblia e quando chega em genealogia, a gente logo lê o primeiro e último nome, vamos para frente, vamos para o próximo capítulo. Mas algumas genealogias são muito ricas e tem um sentido para que elas estejam ali, tá bom? Depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Gente, a primeira coisa que nós precisamos louvar a Deus aqui e reconhecer o esforço de Neemias é que a obra foi concluída. Tá? 52 dias, para mais de um século de muros destruídos, o Neemias chega lá e em 52 dias ele reconstrói os muros, ele agora coloca as portas, está tudo pronto. De fato, a missão de Neemias, em parte, está cumprida, porque agora ele vai partir para uma missão espiritual também. Né? Nós precisamos entender que terminar o que começamos é extremamente importante. Você sabe do que eu estou dizendo? Da sensação de quando você completa uma missão, quando você termina um projeto, quando você vai até o fim numa palavra que você empenhou e você entrega aquilo e dá uma satisfação gigantesca, não é? Antes de fazer teologia, ser pastor, eu trabalhava com análise de sistema, eu fazia programas de computador, sistemas desse tipo, e era uma alegria, era uma satisfação quando a gente entregava alguma coisa, um projeto, e falava assim, dava aquele alívio e dava aquela sensação também, olha, a gente é capaz de começar algo do zero e terminar isso também. Isso é muito bom. Então Neemias termina a sua obra. Eclesiastes fala que o fim das coisas é melhor que o seu começo. A gente pode começar empolgado, feliz, mas quando você termina, é melhor porque a jornada que você caminhou para terminar aquele projeto foi enriquecedora, né? Desafios te fez crescer e, sobretudo, na nossa vida com Deus, nós precisamos ser perseverantes. Neemias foi perseverante, insistente, corajoso, resiliente para lidar com tanta oposição e completar aquilo que foi colocado nas suas mãos. Né? Nós sabemos muito bem que obras hoje do governo, para serem entregues, é uma quase que na sorte. Né? Algumas obras nunca ficam prontas. Tem governos que são governos de obras inacabadas, né? Abandonadas, incompletas para o resto da vida. Mas na nossa vida cristã, principalmente, precisamos terminar aquilo que a gente começa com a bênção de Deus na dependência do Senhor. E agora ele chama porteiros, cantores e levitas. Né?
para poderem estar nos muros. É interessante que Neemias ele vai na contramão da estratégia militar. Tá? Aqui ele não coloca soldados, primeiro porque Jerusalém ainda estava se reerguendo do cativeiro, mas ele não vem com estratégia militar para poder guardar a cidade. Neemias vem com uma proposta muito mais espiritual e religiosa. Quando ele chama os porteiros, os cantores e os levitas, eram trabalhadores do templo, né? Porteiros aqui eram os porteiros do templo. Os levitas eram os levitas e os cantores, os levitas que serviam no templo, os cantores que adoravam a Deus no templo. Neemias está dizendo para mim e para você que proteção não é feita apenas com muros, alarmes, armas, estratégias militares. A proteção da nossa vida, da nossa alma, da nossa família, também é feita com uma vida espiritual em dia, que requer vigilância dos porteiros, que requer o serviço dos levitas e que requer a adoração dos cantores. Né? A gente não constrói uma família apenas com regras, com dinheiro, com princípios para desenvolvimento pessoal. Nós criamos e nós construímos uma família com fé, com adoração, com vigilância, com serviço no reino de Deus e para a glória dele. Então Neemias, ele termina os muros e ele institui agora os porteiros, os cantores e os levitas para estar ali, porque ele entende que essa parte espiritual é de fundamental importância para Jerusalém. Deus não levantou Neemias apenas para proteger a cidade de invasores externos. Deus levantou Neemias para restaurar a adoração, a vida religiosa, ali, a vida comunitária dos judeus. Né? Então, estão ali, colocados ali. Neemias entende que essa restauração precisa ser litúrgica, precisa ser espiritual, no versículo 1. E agora no versículo 2, olha que interessante, ele agora organiza a cidade politicamente. Para governar Jerusalém, encarreguei o meu irmão Anani e com ele Ananias, comandante da cidade forte. Agora ele vai colocar quais são as qualificações desses dois homens que ele escolheu. Por quê? Qual o currículo deles? Eles tinham especialização, mestrado em políticas públicas, né? Em segurança pública. Olha só o que Neemias diz. Pois Ananias, principalmente o Ananias, era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Cara, esse versículo aqui, ele confronta a gente demais, porque certamente ele coloca a gente abaixo do Ananias, né? Ele escolheu Ananias porque ele era íntegro. Todo líder precisa de integridade. A principal qualidade de um líder precisa ser integridade. Né? Claro que você precisa saber lidar com pessoas, se você pode estudar sobre liderança, sobre gestão de pessoas, você vai fazer as especializações. Se você está numa área de liderança, você precisa ser um profissional capacitado, competente, mas, sobretudo, precisa de integridade. E aqui, para liderar o povo de Deus, para liderar uma cidade, integridade. A gente olha para os políticos de hoje, a gente vê tudo menos integridade, né? Vamos ser sinceros. Nós precisamos de orar muito pelo nosso país, principalmente nesse ano de eleição. Então, ele vem a Ananias, que ele era íntegro, e agora ele temia a Deus mais do que a maioria dos homens. O Ananias não era um homem medíocre na sua fé. A mediocridade é aquela pessoa que é na média, né? Medíocre é um mediano. Você é mediano na sua vida de oração, você é mediano, eu sou mediano na minha leitura bíblica, a gente é mediano na nossa vida com Deus. Nós não fomos chamados para andar na média, nós somos chamados para sermos excelentes em tudo que fazemos. Tudo que Deus faz é excelente. Por que a nossa vida com Deus vai ser de qualquer maneira? E você não se sente desafiado aqui, não? Eu me sinto desafiado quando eu vejo que o Ananias era um homem que temia a Deus mais do que a maioria dos homens. E a gente podia fazer essa oração, né? Senhor, será que o Senhor me ajuda a temer o Senhor mais do que a maioria dos homens? Para temer a Deus mais do que a maioria dos homens, nós temos que fazer mais do que a maioria dos homens fazem, tá? A gente precisa de vigiar mais do que a maioria vigia. A gente precisa orar mais do que a maioria ora. A gente precisa conhecer mais a palavra do que a maioria conhece. Porque ser mediano te faz passar de ano. Mas você ser acima da média te faz desfrutar de coisas que o mediano não desfruta. Não que a nossa vida com Deus seja uma relação de troca simplesmente, tá? Você não pode ver dessa maneira também. Mas vamos falar a verdade? Eu queria ser um Ananias. Temer a Deus mais do que a maioria dos homens, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Esse homem tinha sabedoria para liderar a cidade. Né? Aqui o Neemias fala da sua integridade e do seu temor ao Senhor,
não fala das suas qualidades ali de liderança, de políticas públicas e tudo mais, mas pense comigo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse homem temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Esse homem era mais sábio do que a maioria dos homens, porque ele temia o Senhor. Tudo começa por aqui, né? Então, essa cidade, os muros estão prontos, louvado seja Deus, a obra está concluída, que sensação maravilhosa. A minha oração é que esse ano você conclua projetos que você começou, que Deus colocou no seu coração, que você tenha aquela sensação maravilhosa de missão cumprida, e isso te leve a cumprir outras missões, porque quando a gente abandona, quando é um padrão na nossa vida abandonar coisas, acaba que a nossa vida vai seguindo nesse rumo de obras inacabadas, né? De obras abandonadas, de projetos deixados para trás. É claro que no meio do caminho você pode descobrir que isso não é para mim. Não, essa obra, esse projeto, esse livro, esse curso, não me identifiquei, vou mudar. Ok, mas a nossa vida não pode ser um emaranhado de projetos inacabados que a gente começa e não termina. Comecei a aprender uma segunda língua, não terminei, comecei a aprender música, não terminei, comecei um curso, né? O que mais tem é pessoas cheias de cursos na internet que compraram e nunca mais olharam para aquilo. Seja uma pessoa perseverante, resiliente, entenda que a nossa vida não é construída apenas com coisas físicas, mas a nossa vida espiritual, ela é mais importante que todo o resto. Neemias então chama os cantores, os levitas para estarem nos muros. Ele organiza a cidade publicamente, ele chama um homem que é íntegro, um homem que teme a Deus acima da média, então certamente ele era um homem sábio. Versículo 3. Estou gastando mais tempo nesses textos, mas nos próximos eu vou caminhar um pouco mais objetivo, tá? Eu lhe disse, as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol estiver alto. Neemias agora estabelece um alto padrão de vigilância, tá? Porque muros em si, somente muros, não protegem uma cidade. Assim como portões, grades e cerca elétrica apenas não protege uma casa, né? Assim como um bom sistema de segurança não protege um prédio, você tem que ter um certo padrão de vigilância para manter a segurança daquilo ali. E falando sobre nós, sobre a nossa alma, sobre o nosso coração, nós também precisamos ter um padrão de segurança para manter um coração firme em Deus, uma alma saudável, um espírito, né, ali cheio de Deus, porque é muito fácil de sermos invadidos por inimigos, tá? Quando ele diz, só abram as portas quando o sol estiver alto, ele está dizendo, olha, é melhor a gente abrir esses portões apenas quando nós conseguimos vigiar melhor a cidade. Não abra os portões de madrugada, por exemplo, né? Literalmente a cidade era cercada por um muro e tinha portões que guardavam a cidade, ninguém entrava, ninguém saía se o portão tivesse fechado. O padrão não era abrir os portões quando o sol já estivesse alto, é quando o sol estivesse nascendo. Mas sabe quando ainda tem aquela meia luz, aquela parte cinzenta do dia, onde você ainda não tem muita clareza? Neemias está dizendo, olha, a nossa vigilância vai ser em nível máximo. As portas só vão ser abertas quando o sol estiver iluminando tudo perfeitamente, porque nós vamos prestar muita atenção para guardar a nossa cidade. E antes de deixar o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas, né? Ou seja, a cidade deve ficar guardada durante a noite. Também designei morador de Jerusalém para as sentinelas, alguns em postos no muro, outros em frente às suas casas. Gente, aqui tem uma estratégia de Neemias de vigilância orgânica maravilhosa. Vamos lá. Só abre os portões quando o sol estiver iluminando tudo. Quando terminar o serviço, feche as portas e tranque, né? À noite não tem circulação de gente aqui. É interessante que o ano passado, em outubro, eu fui no Peru visitar um projeto missionário, e no bairro onde eu fiquei, e em outros bairros que eu passei também, muitas ruas têm portões, literalmente. Eu achei aquilo a coisa mais estranha do mundo, né? Literalmente, os moradores fecham o portão da rua. Portões enormes, passa carro assim, né? E aí eles fecham o portão da rua para guardar as casas daquela rua, né? E ali ninguém entra, ninguém sai. Deve ter alguns vizinhos que têm chave, né? Sei lá como funciona aquele movimento ali. Não perguntei o missionário lá que estava comigo sobre isso. Mas os portões aqui da cidade ficavam fechados. Nós precisamos ter portões na nossa vida, gente. Nós precisamos ter portões da nossa alma. Nós precisamos ter portões do nosso coração. Não é qualquer pessoa que deve acessar o nosso coração.
Não é qualquer conteúdo que deve acessar a nossa mente. Não é qualquer música, série, vídeos, conversas que devem acessar as nossas emoções. Nós precisamos guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Todo pecado começa na mente. Todo pecado é nutrido na nossa mente. Então, tenha portões que se fechem quando você perceber que está em risco a sua fé, a sua comunhão com Deus, a sua vida espiritual. Então, feche portões, guarde a sua alma, guarde seu coração. Não pense que você é resistente demais. Todo mundo que cai em pecados grosseiros, um dia eles pensavam, eu consigo lidar com isso, e depois eles descobriram que não conseguiam. Né? Tome muito cuidado. E aqui Neemias coloca pessoas para vigiar nos muros e também para vigiar em frente às suas casas. Nós vamos ver que a população de Jerusalém era uma população pequena para o tamanho da cidade. Então Neemias usa uma estratégia orgânica de, olha, cada um vai guardar o muro em frente à sua casa. E uma estratégia maravilhosa também, porque sabe aquela questão de você não ter que se movimentar muito para chegar no trabalho? Né? Aqui na minha cidade, é uma cidade do interior de Minas, não é uma cidade grande, então a gente se movimenta bem, né? Tem lugares um pouco mais longe, mas nada se compara a uma capital, onde a pessoa às vezes demora 2 horas para chegar no trabalho e 2 horas para voltar. Olha como você perdeu tempo, né? Não sei se é a realidade de alguém aqui, olha como você gastou energia, olha como você já chegou no trabalho cansado, né? E economicamente também não é muito vantajoso, né? Então Neemias coloca as pessoas perto de casa. A família está perto, a logística é muito mais fácil e o principal, gente, quando você vai defender a sua família, você dá a sua própria vida, não é verdade? Neemias elevou ao máximo a proteção dos muros quando ele coloca cada um para vigiar em frente à sua própria família, né? Você vai defender a sua família com unhas e dentes e você vai proteger a sua casa. E, gente, e um outro conceito, uma aplicação poderosa aqui é o seguinte, olha, quando você protege a sua família, você abençoa a cidade. E aplicando para nós, quando você protege a sua casa, você abençoa a igreja de Jesus. Porque a igreja é feita de famílias, não é? Famílias fortalecidas, famílias com vigilância, com portões colocados, famílias que guardam a mente, guardam a fé, guardam as emoções. É família que abençoa a igreja, é família que abençoa a sociedade, entende? Então, ora, guarde o coração de seus filhos, ore para que Deus os mantenha emocionalmente saudáveis, espiritualmente fortalecidos, com comunhão com Deus. Isso vai abençoar a sua família, vai abençoar a sociedade, vai abençoar a sua igreja. Então, Neemias usa essa estratégia. Gente, vamos montar a guarda, vamos guardar os portões, vamos proteger a cidade, cada um vai viver, vai proteger em frente à sua própria casa, né? Essa aqui é um modelo de defesa descentralizado, uma rede bem orgânica, mas que era altamente produtiva ou tinha muito sucesso, porque cada um queria guardar a sua família com a sua própria vida. Claro, né? Versículo 4 e 5, gente, já estamos acabando, apesar de ser 10 para 8, e ainda são 73 versículos, mas eu vou explicar para vocês por quê. Vamos lá. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso, o meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por família. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar. Aqui, certamente de Esdras, tá? E assim estava registrado ali. Né? Mas eu vou deixar gravado, tá? Depois no YouTube, vou colocar o link lá e dá para assistir depois. Primeiro, o Neemias era alguém que era sensível à voz de Deus. Quando ele diz aqui, Deus colocou no meu coração, ele recebeu uma direção de Deus para fazer algo. Você já recebeu uma direção de Deus? Uma ordem de Deus? Uma estratégia que Deus colocou no seu coração para executar algo? Deus é um Deus que fala conosco. Nós servimos um Deus que está vivo.
Nós não servimos um Deus imaginário. Nós não servimos um Deus que nós criamos com as nossas próprias mãos, né? Apesar que tem muitas pessoas aí que adoram deuses que eles mesmos criaram. E diz até que é o Deus da Bíblia. Mas não é o Deus da Bíblia, é o Deus que nós criamos, né? É um Deus que aceita tudo, é um Deus que tem as minhas características, né? Não, nós temos que conhecer o Deus da Bíblia para adorar o Deus da Bíblia. E Neemias diz, Deus colocou no meu coração. Uma aplicação para nós, uma oração que você pode fazer nesse dia é, Deus, faz meu coração ser sensível àquilo que o Senhor quer que eu faça. Senhor, me orienta nas minhas decisões. Senhor, fala comigo. Né? O Senhor tem pensamento de paz e não de mal para me dar um futuro. Então, Deus, me mostra os teus caminhos. Senhor, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, revela a minha sua vontade. Coloca no meu coração os teus desejos. Senhor, me ajuda a decidir segundo a vontade do Senhor, porque eu não quero viver segundo a minha vontade, porque nós somos limitadíssimos, né? Então, Deus pôs no coração do Neemias, Deus continua orientando pessoas a viverem para a sua glória. Então, busque o Senhor, creia que Ele quer falar com você e nós vamos aprendendo a ouvir Deus. A cidade era muito grande, os moradores eram poucos, estavam muito espalhados. Neemias recebe uma estratégia de Deus para juntar esse povo e ele faz esse registro, ele faz esse censo, ele busca a genealogia para colocar cada um no seu devido lugar, começar a reabitar a cidade, reconstruir a cidade, porque Neemias sabia que não era apenas os muros, tinha toda uma estrutura litúrgica, religiosa, espiritual, governamental, habitacional, que precisava ser reorganizada naquele lugar. E Neemias então vai fazendo isso com a graça de Deus, ok? E aí ele vai começar do versículo 6, estes são os homens da província que voltaram do Egito, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiro. Eles voltaram para Jerusalém para Judá, cada um para a sua própria cidade, na companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramaías, e aí ele vai falando aqui, cada um na sua respectiva cidade. A lista é grande, vai até o versículo 61. E aí eu vou parar aqui no versículo 61, que diz assim, os que chegaram da cidade de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adom, Imer, mas não puderam comprovar que famílias eram descendentes de Israel, os descendentes de Delaías, Tobias e Neconda. Teve uma turma que não conseguiu provar a sua descendência, né? E por que isso é tão importante? Gente, totalmente importante. Se um judeu não conseguisse comprovar a sua descendência, ele não conseguia comprovar de qual tribo ele veio, ele não conseguiria ter acesso habitacional, qual região que ele ia morar, qual terra que ele tinha direito, né? Porque era passado de família para família e cada tribo tinha o seu lugar, tinha delimitado ali as suas terras. E nós vamos ver aqui que teve aqueles que não conseguiram comprovar que eles eram sacerdotes, levitas, eles não podiam servir no templo, era um negócio sério demais, não era de qualquer maneira. Então, era extremamente necessário comprovar a sua ascendência. Para nós, isso tem algum valor cultural, alguma aplicação? Olha, eu diria que nós precisamos honrar aqueles que vieram antes de nós. A aplicação que eu consigo fazer aqui desse versículo é essa. Nós não chegamos até aqui apenas pelo nosso esforço. Não chegamos. Na fé, muito menos. Homens morreram por causa da fé. Homens deixaram famílias, deixaram conforto e vieram pregar, plantar igrejas, evangelizar. Nós somos frutos de pessoas que vieram antes de nós, que dedicaram a sua vida para a glória de Deus. Nós somos frutos de esforço de muita gente. Tá? Talvez você é o profissional que é hoje, porque os seus pais não tiveram tudo que eles gostariam de ter, porque eles abriram mão. A gente tem que honrar aqueles que vieram antes. Tá? Mas aqui a aplicação é, olha, você precisa comprovar que você é um judeu, de qual tribo que você veio, para você ter acesso a tudo que um cidadão judeu poderia ter. Tá bom? Versículo 63, olha, dentre os sacerdotes, os descendentes de Abaías, Cos, Barzilai, esses nomes assim é um trava-língua, não é? Homem que se casou com a filha de Barzilai, Gileade, que era chamado por esse nome. Esses procuraram seus registros de família, mas não conseguiram achá-los. Dessa forma, foram considerados impuros para o sacerdócio. Eles não podiam servir como sacerdotes, como os levitas, se eles não comprovassem que eles vinham da linha sacerdotal, certo? Então, era algo que era muito sério. Mas aí no versículo 65,
Por isso, o governador determinou que eles não comessem das ofertas santíssimas enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o Urim e o Tumim, que era uma maneira deles consultarem Deus e saber qual é a vontade de Deus. Né? Era algo que para nós era como jogar sorte, mas que Deus estava envolvido naquilo, então não era sorte, era Deus falando. É claro que hoje a gente não faz nada disso, porque nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus que nos guia. Né? Não fique tirando sorte por aí. E eu queria te dar um conselho. Tá? Eu não sei se você faz isso. Não fique abrindo a Bíblia, procurando versículo aleatório para que Deus fale com você. É um conselho que eu te dou. Deus pode falar assim? Deus pode falar do jeito que Ele quiser. Mas eu posso te dizer, não é o padrão de Deus. Né? Muitas pessoas têm a prática de, eu vou abrir a Bíblia, vou escolher um número, vou colocar o dedo, o versículo que sair ali é Deus falando. Qualquer lugar da Bíblia é Deus falando. Mas não é assim que Deus fala. Não é bom que seja assim. Tá? É importante a gente saber o que Deus fala na palavra. Sobre tudo. Eu preciso consultar a Deus sobre um assunto importante. O que Deus fala sobre aquilo na palavra? Peça ao Espírito de Deus para te trazer a memória. Peça a Deus para trazer clareza para você sobre aquilo que você precisa decidir. Né? Então, tome muito cuidado. E para a gente encerrar, versículos 71 até o 73. Alguns dos chefes das famílias deram à tesouraria para a realização do trabalho 170 quilos de ouro e 1 tonelada e 320 quilos de prata. O total dado pelo restante do povo foi de 170 quilos de ouro, 1 tonelada e 200 quilos de prata, 67 vestes para os sacerdotes. Rosa, vai ficar gravada a live, tá? No YouTube, não aqui, eu vou pôr no YouTube. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e também alguns do povo e demais israelitas estabeleceram em suas próprias cidades. Quando chegou o 7º mês, os israelitas tinham se instalado em suas cidades. Tem um outro texto aqui que eu queria ler. O versículo 70. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para o trabalho. O governador deu à tesouraria 8 quilos de ouro, 50 bacias, 530 vestes para os sacerdotes. Aqui no final a gente vai ver as doações para o templo, para o culto, para manter a vida religiosa, litúrgica do povo de Israel. Né? E nós vamos ver que o Neemias, o governador, ele não coloca o nome dele, coloca assim, o governador também doou 8 quilos de ouro, 50 bacias. Ele está dizendo aqui, olha, tudo começa com exemplo. A gente vai ver que Neemias é um homem exemplar. Né? Tem uma frase que eu gosto muito dela que diz assim, o exemplo não é uma maneira de ensinar, é a única. Eu acho isso muito legal. Neemias deu exemplo na cobrança de juros, né, de empréstimo de dinheiro, de uso do dinheiro público. Nós vimos isso no capítulo 5. Neemias dá exemplo aqui nas doações. Gente, o que Deus nos dá é para ser compartilhado. Pastor, dízimo é de Novo Testamento, é da graça, é da lei. Gente, a graça exige de nós muito mais do que a lei. Se no Antigo Testamento você acha que o dízimo era para ali, era 10%, agora no Novo é tudo. Não é só 10%, é tudo. Né? O dízimo é uma maneira que a gente faz, que ela é proporcional, ela é igualitária, né? Ela é constante. Então, para mim, o melhor modelo de doação são os dízimos, né? Porque 10% é 10% para todo mundo, para quem ganha menos, para quem ganha mais, é 10%. É igualitário, né? É proporcional àquilo que a gente pode, mas tem que ser com alegria. E nós precisamos entender o que Deus nos dá para a glória dele. Tem um texto de Efésios que diz, aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe para que tenha como se enriquecer. É assim que o texto fala. Aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe para que tenha como desfrutar de todo o conforto que a vida pode dar. É claro que você deve desfrutar do seu trabalho, mas o texto ali diz, para que tenha com que acudir o necessitado. O que nós temos é para ser dividido. Os 5 pães e 2 peixinhos que a gente tem é para dar graças e colocar na mão de Deus para que Ele faça o que Ele tem que fazer. Então, a aplicação aqui para nós desses versículos últimos é, seja generoso, olhe para a sua igreja, olhe para as necessidades, olhe para o campo missionário, seja um participante dessa obra que Deus está fazendo através da igreja, porque é uma graça. Paulo fala isso em 1 Coríntios 8, 2 Coríntios 8, que a igreja macedônia quase que implorava, nós queremos ter a graça de contribuir. Né? Então, capítulo 7 de Neemias. Deu para entender? Neemias, capítulo 7, com esse tanto de nome, com 73 versículos. Eu não sei se você leu esse capítulo, se você leu nome por nome, se você encontrou algum nome bonitinho ali para indicar para alguém ou para colocar nos seus filhos, não sei. Mas
é esse capítulo onde Neemias termina a obra. Louvado seja Deus. Mas Neemias, então, organiza a cidade liturgicamente, tem que ter adoração, tem que ter cantor, tem que ter porteiro. Neemias coloca padrões altos de proteção. Meu irmão, minha irmã, coloque padrões altos de vigilância sobre a sua vida. Cuidado com esses grupos de WhatsApp, esses vídeos que você vê, essas conversas que você tem. Padrões altos. A porta só se abre quando o sol estiver lá no alto. Toda noite a gente fecha. Cada um vai vigiar na frente da sua casa. Cada um mantendo a sua casa em segurança, a cidade vai ser abençoada. Se a sua família estiver protegida, bem cuidada, a igreja vai estar uma bênção, a cidade vai ser abençoada. Né? E aí, no final, ele vai citando os nomes, ele chama a galera para voltar para Jerusalém. A cidade estava muito vazia, precisava agora da cidade ficar viva, né? Não somente com muros, mas a cidade ter vida. Isso começa a acontecer, Neemias, instruído por Deus, faz todo esse movimento e a cidade vai ganhando vida, a adoração vai sendo restaurada, o povo vai contribuindo para que Deus possa ser adorado ali naquele lugar. Amém? Que assim seja. Deixa eu ler uns comentários aqui rapidinho, antes da gente terminar aqui. Vou deixar salvo, tá? A live vai ficar salva, vou deixar o link no grupo do WhatsApp. Você não está no grupo do WhatsApp? Entra aí, clica na minha fotinho, vai no meu perfil, tem um link lá que você vai entrar no grupo do WhatsApp e eu mando o link da live salvo no YouTube, mando resumos, mando quando a live começa. A gente não fica, o grupo é fechado, não tem bom dia, boa tarde, boa noite. Vai ser muito bom você estar lá. Kizzy, eu não sei se esse é o nome, né? Bom dia, sou da igreja, sou de Goiânia, primeira igreja presbiteriana de Goiânia. Uma benção aprender mais da palavra com o Senhor. Um prazer ter você aqui, tá? Deus abençoe. Vamos orar? Senhor, nos abençoe, nos ajude a colocar essa palavra em prática na nossa vida. Nos ajude, Senhor, a terminar aquilo que a gente começa com a graça, com a bênção que o Senhor nos dá, com perseverança, coragem. Senhor, nos ajude a colocar um padrão alto de vigilância do nosso coração, guardar nossa alma, nossa fé. Ajuda-nos, Deus, a sermos generosos com aquilo que o Senhor está fazendo através da igreja, para a glória do Teu nome. Ajuda-nos a pôr em prática essa palavra e não fique apenas na nossa mente, nem no nosso coração, mas que possa, Deus, ser parte da nossa maneira de viver. Abençoa cada um de nós nesse dia, que ainda temos esse dia todo pela frente. Deus, nos ajude a prosperar naquilo que fizemos para a sua glória. Em nome de Jesus. E obrigado por esse tempo onde o Senhor fala conosco por sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.